Acho que a gente pode ir começando já, então, né? Sim. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais uma palestra da nossa 50ª Semana da Química do IQ Unesp de Araraquara. Espero que vocês aproveitem a palestra de hoje. Antes da gente começar, eu queria me apresentar e dar algumas orientações. Eu sou a Lara. Quem vai estar mediando a palestra junto comigo hoje é o Lucas. E alguns avisos que eu gostaria de dar antes da gente começar é que a transmissão vai ficar salva no YouTube, então, caso alguém queira ver ou rever, ela vai estar disponível depois que acabar. Ao longo da palestra, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, qualquer coisa que vocês quiserem fazer, pode ir mandando no chat, que o Lucas vai ficar responsável de anotar tudo, e depois a gente vai passar as perguntas para o professor. E o formulário de presença vai estar disponível na descrição do vídeo, e a gente vai mandar também durante o chat, para que vocês possam se lembrar de se inscrever, porque é a partir dele que a gente vai poder fazer os certificados das pessoas. E depois a gente vai fazer um sorteio com os nomes do certificado, do formulário. Ele vai ficar aberto das 6h05 até as 6h45, então presta atenção para se inscrever dentro da hora. O que vai ser sorteado hoje vai ser um kit do DAUS, diretório acadêmico daqui, e um kit de bolo mais café ou cappuccino de lá do Gerard. Bom, para começar a apresentação, eu queria primeiro apresentar o professor que vai estar com a gente hoje fazendo a palestra. Como o tema é os 50 anos da Química, com a 50ª Semana da Química, o tema é a evolução da Química nesses 50 anos. E aí a gente vai começar falando um pouco da evolução desde lá do princípio do fogo até o que a gente vê hoje em dia. E para falar isso, a gente chamou o professor Guilherme Arroios. Ele é bacharel em Química Tecnológica e mestre em Química Inorgânica pelo IQ de Araraquara, o IQ Unesp de Araraquara. Ele realiza o doutorado agora, atualmente, em Química Inorgânica, também lá no IQ. E as pesquisas têm ênfase em Química de Coordenação, atuando principalmente nos temas polímeros de coordenação luminescentes, Metal Organic Frameworks e metais terras raras. Professor, seja bem-vindo. Fique à vontade para complementar a sua apresentação e para dar início à palestra assim que você quiser. Obrigado. Bom, então, boa noite a todos. Agradeço o convite de novo da Comissão da Semana da Química, né, para apresentar essa palestra para vocês. O tema, então, que foi me passado foi do fogo à nanotecnologia, certo? Como é um tema bem abrangente, eu decidi focar na parte da evolução dos dispositivos emissores de luz, certo? Hoje, né, a gente, corriqueiramente, né, a gente acende a luz, né, um interruptor, você aperta, acende a luz, né? Isso parece algo muito comum hoje em dia, né, mas nem sempre foi assim, né? Então, justamente, o intuito dessa palestra é mostrar como que desde o começo, né, do histórico da humanidade, foram utilizadas aí as fontes de emissão de luz e como que elas foram evoluindo, certo? Existem vários dispositivos emissores de luz, né? Por conta aí do tempo e do tema, né, eu decidi focar nas lâmpadas, certo? E nas telas e nos displays, ok? Bom, em relação às lâmpadas, né, há todo um histórico, né, de evolução das lâmpadas, e por incrível que pareça, é algo relativamente muito recente, né? Durante muitos anos aí da história da humanidade, as únicas fontes de luz, né, eram o sol e o fogo, né? E conforme isso foi, né, evoluindo, conforme o surgimento da energia elétrica, né, que permitiu nós termos hoje a lâmpada elétrica, certo? Então, inicialmente, comentando um pouquinho sobre o Sol, né, que é a nossa fonte de luz natural, o Sol, né, ele emite radiação, né, a radiação que nós recebemos aqui na Terra, cerca de 10% da radiação ultravioleta, 40% dessa radiação é luz visível, e 50% a radiação infravermelha ou calor. Em relação aos 40% de luz visível, né, a luz visível corresponde a uma faixa muito estreita do espectro eletromagnético que nós conseguimos enxergar, né, que são as cores. Né, todo
o espectro, né, que a gente consegue enxergar, todas as cores que a gente consegue enxergar, ok? E da onde surge essa energia, né, essa radiação do Sol? Né? Principalmente, ela vem aí da fusão nuclear, né, que ocorre entre os núcleos de hidrogênio que existem no Sol, né? Essa reação de fusão nuclear, gerando núcleos de hélio, né, que se combinam lá o tempo todo, elas geram uma grande quantidade de energia, né, além de partículas, né, mas focando na parte de radiação, né, de radiação eletromagnética, nós recebemos aí na Terra uma grande porcentagem dessa radiação, né. Se a gente pensar no Sol, ele pode ser aproximado a um corpo negro, né, ou seja, como se fosse uma grande bola incandescente, de fogo incandescente, né. É claro que o corpo negro é um objeto idealizado, né, mas a gente consegue comparar o Sol, né, com o corpo negro, né, um corpo em altíssima temperatura que acaba emitindo aí radiação na região aí do espectro eletromagnético, na região do ultravioleta, visível e infravermelho, né. Grande parte, né, da radiação que vem do Sol, né, principalmente a região do ultravioleta, é filtrada aí pela camada de ozônio, né, pela atmosfera da Terra. Algumas regiões do espectro visível também é filtrada, né, e também do infravermelho. Então, nós recebemos aí na Terra uma porcentagem dessa radiação que o Sol emite, né. E aí, por muitos e muitos anos, né, até a descoberta do fogo, era a única fonte de luz que a humanidade tinha, né. Inclusive a Lua, né, que ilumina a noite, também ela é refletor da luz solar, né. Então, basicamente, a única fonte de luz que se tinha era o Sol, né. Então, com a descoberta do fogo, né, além, claro, do uso como para aquecer, né, um dos outros usos dele foi para iluminar, né, principalmente à noite, né. Então, inicialmente, claro, né, não se tinha não se tinha combustíveis, né, utilizavam-se galhos, folhas secas, né. Conforme foi passando o tempo, né, da pré-história e até o século XVIII, né, foram se descobrindo novos tipos de combustíveis, dentre eles óleos e gordura animal, né, principalmente, que eram utilizados aí em lampiões, né, e também as ceras, né, as parafinas, que eram utilizadas para fabricar as velas, né, e as velas e lampiões, por muito tempo, foi a única fonte de emissão de luz que se tinha para iluminar o período sem o sol, né. E claro que conforme foram sendo descobertos esses combustíveis, né, o fogo, a chama durava mais, justamente porque são hidrocarbonetos, né, de cadeia mais longa, então demora mais para queimar, né, então são combustíveis que duravam aí mais tempo para manter a chama acesa, né. Somente aí no século XIX começaram-se a surgir novos tipos, né, de iluminação, né. A primeira delas foi justamente para melhorar a iluminação da chama, né. Então, o material era uma manta de seda que era impregnada com óxido de tório dopado com cério, né, que é chamada aí manta de Welsbach, né. Essa manta, quando ela era colocada em cima do fogo, ela emitia essa luz branca bem intensa, bem mais intensa do que a própria chama, né, por conta de um fenômeno que a gente chama de candoluminescência, né, por conta aí dos radicais livres que são gerados na queima, e esse material, né, o óxido de tório dopado com cério, ocorre ali um tipo de reação, né, que acaba por gerar essa emissão mais forte do que a da própria chama, né. Até hoje essas mantas são utilizadas principalmente em acampamentos, né, para você ter uma chama mais forte. Mas é claro que a seda, uma hora ela vai queimar, né, e esse material vai acabar se desfazendo, né. Além disso, o tório, né, é um elemento químico radioativo, né, então esses materiais foram caindo em desuso ao longo do tempo, né. E aí, conforme, né, houve a descoberta e o domínio da eletricidade, né, que começaram a surgir as primeiras lâmpadas elétricas de fato, né. A primeira lâmpada de fato elétrica foi criada em 1800 por Sir Humphrey Davy, né, que é a lâmpada de arco voltaico, que basicamente era um tubo de vidro, né, fechado, com ar, e você tinha eletrodos de carbono, né, um era o ânodo, um era o cátodo, e quando você passava uma corrente muito alta, né, uma DDP muito alta, você ionizava o gás que estava lá dentro, né, depois da ruptura da rigidez dielétrica do ar, né, que é o que utilizava-se inicialmente, e a faísca que gerava ali dentro, né, por conta da ionização do ar, que era utilizada como uma fonte de luz, né. É claro que era algo bem primordial, né, e eles foram melhorando esse dispositivo ao longo do tempo, né.
É um dispositivo muito simples, né? Você tinha um interruptor, né, para você desligar e ligar a lâmpada, e você tinha transformadores para modular a diferença de potencial que chegava, né? E os eletrodos, né, de carbono tinham que estar numa distância ideal, né? Se estiver muito longe, você não consegue gerar uma ionização, né? Você não consegue romper a barreira, a rigidez dielétrica do ar, né? E então eles tinham que estar numa distância ideal, dentro de um tubo aí de vidro com ar, né? Como pode ser visto nessa figura aqui com a lâmpada acesa, né? A ionização do ar gera aí uma cor meio arroxeada, né? Parecido com a cor que a gente enxerga nos raios, né? Relâmpagos, por conta também de ser ionização do ar, né? E as lâmpadas de descarga de gás também foram evoluindo, né? Ao longo do tempo, eles foram trocando o ar que tinha dentro dessas lâmpadas, trocando os eletrodos de carbono, que queimava muito rapidamente também, não era uma lâmpada que durava muito tempo, né? E conforme isso foi evoluindo, né, chegamos nas lâmpadas de gases nobres, né, com várias cores, principalmente as mais famosas aí são de neônio, né, que é o famoso neon, né, que também é uma lâmpada de descarga de gás, né, e argônio também é utilizado, vocês vão ver mais para frente na apresentação, e também as lâmpadas de vapor de metal, né, principalmente a lâmpada de vapor de sódio, que hoje é largamente utilizada, principalmente para iluminação de rua, né, os postes ainda utilizam lâmpada de vapor de sódio, okay? Que basicamente é o mesmo princípio, só que você está utilizando o metal vaporizado em vez de um gás, né, que se apresenta como na forma gasosa normalmente na natureza. Também se utiliza, principalmente as lâmpadas de xenônio, que são famosas, né, que são as lâmpadas muito fortes, né, que são utilizadas principalmente para sets de filmagem, né, onde se precisa de uma iluminação muito potente, né. Claro que elas gastam muita energia também, né, mas são uma das lâmpadas mais fortes, né, mais intensas que a gente conhece. Então, voltando um pouquinho, né, eu comentei sobre a evolução das lâmpadas de descarga de gás, mas logo em seguida, né, do descobrimento aí e do uso das lâmpadas de descarga de gás, né, elas eram principalmente utilizadas em ambientes públicos, né, ninguém tinha uma lâmpada de descarga de gás dentro de casa, justamente porque ninguém tinha eletricidade em casa, né. Mas conforme isso foi mudando, né, conforme foi evoluindo, houve a necessidade, né, de iluminação dentro de casa para substituir os lampiões, né, e as velas. Então, com isso, né, em 1802 também o Sir Humphry Davy, né, ele acaba descobrindo o fenômeno da incandescência ao passar corrente elétrica por um fio de platina, né, um fio metálico de platina. Ele fez isso exposto ao ar, né, então quando ele passou essa corrente elétrica e o fio se tornou incandescente quando estava exposto ao ar, rapidamente o fio se desfez, né, ele oxidou, né, e apagou, né, então ele acabou descobrindo o fenômeno da incandescência, né, que poderia ser utilizado por um dispositivo emissor de luz, mas isso precisava ser adaptado, né. Então, só depois, em 1841, né, o Frederick de Molens, ele tem a ideia de recobrir esse fio de platina, né, por uma ampola de vidro, né, e essa ampola de vidro, ele tentou tirar o ar dali de dentro, o máximo que ele conseguia, né, fazer um vácuo ali dentro. No entanto, o vácuo, né, imagina, em 1841, não era possível fazer um vácuo tão bom assim, né. Então, o que acabava acontecendo? A lâmpada dele durava mais, claro, do que o fio exposto, no entanto, o bulbo da lâmpada, né, o bulbo de vidro acabava escurecendo por conta da evaporação da platina, né, por conta também que havia resíduo de gás carbônico lá dentro, então isso acabava depositando carbono no bulbo da lâmpada, né, e a lâmpada, obviamente, não durava muito, e além de que não era comercialmente viável por conta de ser um fio de platina, que é um metal muito caro, né. Então, né, depois disso, por torno aí de 1880, né, 1870, dois cientistas, né, eles acabaram tendo a mesma ideia, mais ou menos ao mesmo tempo, né, que é o Joseph Swan, nessa primeira foto, e o Thomas Edison, nessa segunda foto, né. Thomas Edison, que aí ganha fama até hoje, né, por ter inventado a lâmpada incandescente, né, mas na verdade ele não inventou, o que ele fez foi conseguir produzir um vácuo melhor dentro das lâmpadas dele, né, e além disso utilizar fios não de platina, mas de carvão, né, de papel carbonizado. Então, um filamento de carvão, se a gente pensar
carvão, né, numa churrasqueira, por exemplo, quando ele entra em incandescência, ele começa a emitir luz, né? Mas é claro que numa churrasqueira está exposto ao ar, então rapidamente ele queima, né? No caso das lâmpadas, tanto do Joseph Swan quanto do Thomas Edison, ele fazia esses filamentos, né? E entrava em incandescência, e por conta de estar no ambiente de vácuo, né, dentro da lâmpada, as lâmpadas aí chegavam a durar quase 600 horas, né? No caso, as lâmpadas do Thomas Edison eram melhores, né? Ele patenteou a ideia, o vácuo que ele conseguiu fazer era melhor, porque ele conseguia aquecer o bulbo da lâmpada enquanto ele estava fazendo o vácuo, e isso produzia um vácuo melhor. Então, ele que acabou ganhando a fama, né? Por conta também aí da patente, ele que acabou ganhando a fama como inventor da lâmpada incandescente, né? Aí, já no século XX, né, em 1904, imaginou-se trocar esse filamento de carvão por outra coisa, né, por um outro metal, por exemplo, porque o metal seria mais adequado, né, para esse fim. Então, imaginou-se trocar, ao invés de usar platina, que é muito caro, utilizar o tungstênio, né. Inicialmente utilizou-se tungstênio sinterizado, que é o tungstênio compactado, né, o pó de tungstênio compactado, mas por conta de não ser muito perfeito, né, havia muitos defeitos ali, esses fios que eram muito quebradiços. Então, o William D. Coolidge, né, em seguida, ele conseguiu fundir o tungstênio, né, ele patenteou um método para fundir o tungstênio e transformar ele em um fio maleável, e é o famoso espiral, né, que a gente tem aí dentro das lâmpadas incandescentes, que até hoje é utilizado, né. Com isso, ele conseguiu, com essa espiral, né, ele conseguiu compactar o tamanho das lâmpadas, né, e manter uma intensidade luminosa viável, né, para uso doméstico, principalmente, né, mas também tem vários outros usos. Então, esse fio, né, de tungstênio enroladinho, ele foi utilizado inicialmente nas lâmpadas em 1911, né, passaram a não utilizar mais vácuo dentro da lâmpada, eles colocaram um gás nobre, né, no caso argônio, já conseguia separar o argônio do ar na época, que era muito melhor do que utilizar vácuo, né, porque o vácuo poderia causar uma explosão da lâmpada, né, por conta da diferença de pressão. Então, o argônio já era suficiente para o tungstênio não oxidar, né, e esse, né, mecanismo de funcionamento dessa lâmpada incandescente é utilizado até hoje, né. Em seguida, né, mas foram se estudando, né, as coisas, conforme foi se desenvolvendo, descobriu-se que quando você utilizava o filamento de tungstênio em uma atmosfera contendo um gás halogênio, né, imagina o fio de tungstênio em funcionamento, né, ele está ali incandescente, né, ele emite elétrons o tempo todo por conta do efeito chamado efeito termiônico, né, e com isso também ele emite íons tungstênio ao longo do tempo, né, ao longo do uso da lâmpada, o filamento de tungstênio vai se tornando quebradiço, né, e até o momento que ele se rompe e queima a lâmpada. Então, com o uso de uma atmosfera de halogênio, o halogênio captura esse íon tungstênio que está saindo ali do fio e acaba retornando para o próprio fio através de uma reação de catálise, né? Então, com isso, você aumenta a eficiência da lâmpada, você pode usar uma potência mais alta, né? Porque você não corre o risco de quebrar o fio tão rapidamente, e também aumenta o tempo de duração dessa lâmpada, né? Por conta que o tungstênio que sai do fio acaba voltando para o fio por conta dessa reação de catálise, né? E como você pode usar uma potência muito alta, é claro que isso esquenta muito, então normalmente eles usam revestimento de quartzo, né, para não ter problema de derreter o vidro, etc., né? Então, como você consegue uma potência muito alta, normalmente são lâmpadas muito intensas, possuem uma luminosidade muito intensa. E elas são utilizadas até hoje, né, em faróis de automóveis, né, o principal tipo de lâmpada que é utilizado é a halógena, né, com um refletor, e também sets de filmagem onde você precisa de uma intensidade, né, de uma luz muito forte, ok? Em seguida, né, do desenvolvimento da lâmpada incandescente, conforme foi se desenvolvendo a ciência, né, acabou se descobrindo novos mecanismos para gerar luz, né, uma delas é a luminescência. A luminescência seria a emissão de luz por uma substância que não resulta da radiação de corpo negro, ou seja, não é um material que está em altíssima temperatura que está emitindo fótons, né, é um tipo de emissão fria, ok? Tem vários tipos de luminescência, né, dependendo da fonte que gera a luz, né. Por exemplo, a catodoluminescência, você tem redução e oxidação de espécies, que acaba gerando luz. Quimioluminescência é uma reação química que gera luz. Radioluminescência é uma radiação ionizante, né, que acaba gerando luz.
termoluminescência são pequenas variações de temperatura, né, não são temperaturas altas como o corpo negro, que geram a emissão de luz. A candoluminescência, eu comentei anteriormente, que são radicais livres. E a mecanoluminescência ou triboluminescência, né, é gerado por energia mecânica. Então, você atrita um material e ele acaba gerando emissão de luz. Mas, no caso das lâmpadas, né, e displays, que eu vou comentar mais para frente, quando eles foram descobertos, os principais fenômenos, né, são a fotoluminescência e a eletroluminescência. A fotoluminescência, ela é definida como a emissão de luz após a absorção de energia na forma de fótons. Né? Então, o que seria? Você tem um material, né, com seus elétrons ali no estado fundamental, que recebe uma fonte de excitação. Quando ele recebe essa fonte de excitação, normalmente é uma radiação de alta energia, por exemplo, ultravioleta, raio-x, os elétrons que estão no estado fundamental passam para um estado excitado. E eles, né, depois de um tempo, eles retornam para o estado fundamental, emitindo fótons de luz visível. Quando isso ocorre, né, sem inversão de spin dos elétrons, normalmente isso ocorre muito rapidamente por ser transições permitidas por spin, que a gente chama, que vem lá da quântica, e essas transições são muito rápidas, né, então, aí na ordem de 10 nanosegundos, elas são chamadas de fluorescência. Quando você tem inversão de spin dos elétrons nesse caminho, né, que você tem o que a gente chama de cruzamento intersistema, e esses elétrons depois retornam ao estado fundamental, por conta de serem transições que a gente chama proibidas por spin, pela quântica, mas proibida não significa que ela não aconteça, ela apenas demora mais para acontecer, ela tem menos probabilidade. Então, com isso, a gente tem o fenômeno da fosforescência, né, onde o material passa a emitir fótons por mais tempo, né, demora mais tempo para esses elétrons voltarem ao estado fundamental. Essas nomenclaturas de fluorescência e fosforescência hoje já caíram em desuso, né, normalmente se chama tudo de luminescência, por conta de ser difícil diferenciar, né, esse tempo aí de vida que a gente chama no estado excitado. Então, hoje praticamente tudo é luminescência, certo? Por que é importante saber isso, né? As lâmpadas fluorescentes, que são a evolução aí das lâmpadas incandescentes, né, estão diretamente ligadas a esse fenômeno, né? Então, acho que todo mundo já deve ter visto, né, tanto a lâmpada incandescente quanto uma lâmpada fluorescente, né? Eu vou comentar um pouquinho sobre como que ela funciona, né? A lâmpada fluorescente, basicamente você tem, claro, um transformador sempre para modular a corrente elétrica, né? Você tem um tubo, né? Nesse tubo vai ter argônio, normalmente, um gás inerte, né? Juntamente com o mercúrio, o metal mercúrio. E você tem de cada lado filamentos de tungstênio. Quando você liga a lâmpada, quando você fecha o switch para iniciar a corrente, os filamentos de tungstênio, eles se aquecem, né, e você acaba tendo aquele efeito que eu comentei, o efeito termiônico de emissão de elétrons, né, e esses elétrons que estão percorrendo por aqui, eles acabam ionizando o argônio que tem aqui dentro. Com a ionização do argônio, o mercúrio que tem aqui dentro, o mercúrio metálico, ele também vaporiza, e o vapor de mercúrio também ioniza, né, como está mostrando nessa foto, né. Com a vaporização e a ionização do mercúrio, o mercúrio acaba tendo as linhas de emissão, né, características dele, né. E as linhas de emissão do mercúrio, né, elas caem em vários comprimentos de onda, dentre eles o ultravioleta, né, e o ultravioleta, né, como eu apresentei anteriormente, pode ser uma fonte de excitação para alguns materiais, né, para eles poderem emitir luz no visível. Okay? Então, aqui só para demonstrar uma lâmpada fluorescente iniciando, pode ver quando ele acende o switch, né, você tem uma iluminação aqui de cor aí amarelada, que é o filamento de tungstênio que está iniciando a sua incandescência e o processo de emissão termiônica, né, e aí com isso você tem a ionização do mercúrio, né, do argônio do mercúrio e a emissão do ultravioleta, né. E aí então esse ultravioleta, né, ele é capturado pela parede do tubo, e esse tubo ele é recoberto, né, normalmente um tubo de plástico ou de vidro, que é recoberto com o que a gente chama de fósforos ou luminóforos, né, que são materiais luminescentes, né, que emitem aí a luz branca, ok? Essa nomenclatura de fósforo já não é mais tão utilizada, né, por conta do fósforo ser um elemento químico, então hoje se chama de luminóforos, né. Para a gente entender como que funcionam esses luminóforos, precisa entender um pouquinho de como funciona a química do estado sólido, já que esses materiais eles se encontram, né, no estado sólido.
quando você está trabalhando com estado sólido, os átomos, eles não têm muita mobilidade, né? Então, você tem uma organização ali, normalmente uma organização cristalina, né? Se a gente está falando do material cristalino, né? Mas como o sólido, ele tem uma extensão, né? Ele é um material que tem uma extensão no espaço, né? Você acaba tendo alguns defeitos que podem ocorrer nessas redes, né? Você pode ter a vacância de um átomo, né? Um átomo não existir ali, pode ter átomos no interstício entre os outros átomos, pode ter outro átomo que substitui o inicial da matriz, né? Você pode ter aí mudanças na estrutura, né, de como os átomos estão organizados, e tudo isso vai gerar mecanismos, né, vai gerar diferenças de energia para que a gente possa ter emissão de luz no visível, ok? E para a gente entender a luz também, né, é interessante saber um pouquinho sobre teoria das cores, né, e a diferença da cor de luz e cor de pigmentos, né. Quando a gente trabalha com luz, né, as cores primárias são o vermelho, o verde e o azul, né, red, green, blue, e a sigla em inglês é RGB, né, e a combinação dessas três cores gera a cor branca, né, a luz branca. Então, a luz branca nada mais é do que, basicamente, claro, a junção de todas as cores, né. Mas, se a gente estiver trabalhando com dispositivos emissores de luz, se você conseguir a emissão de luz vermelha, verde e azul, a combinação delas já gera uma cor que, para os nossos olhos, aparenta como branco, ok? E a cor pigmento, né, só para comentar, que são as cores das tintas, né, são diferentes, né? Você tem o magenta, o ciano, o amarelo, né, e o preto também. Então, essas cores que a gente observa nas tintas, quando a gente mistura tinta, não é a mesma da luz, né, porque a luz é a emissão dela pura, né, a cor pura. No caso das tintas, a cor que a gente observa é a cor que não está sendo absorvida, né, ou seja, a cor refletida. Então, o material absorve cor, reflete as complementares, que é a cor que a gente observa, né. Então, aqui eu vou estar comentando sobre os materiais luminescentes, então a cor luz, ok? E a luz branca, então, né, como eu comentei, normalmente se utiliza essas fontes tricromáticas, né, para a gente conseguir a tão desejada luz branca, né, justamente para imitar a luz do sol, né. E, ainda sobre luz branca, né, nós temos um método, né, que foi criado, que é o sistema de cores CI 1931, né, CI significa Comissão Internacional de Iluminação, que eles desenvolveram esse diagrama, né, que é uma generalização matemática de todas as cores que nossos olhos conseguem observar, né, e também diferenciar. E quando você tem um espectro de emissão, né, alguma coisa, você consegue fazer um cálculo matemático, né, uma função matemática, para descobrir qual é a cor que seu olho enxerga a partir daquele espectro de emissão, né. Então, por exemplo, se a gente está tratando de lâmpadas, né, o ideal é que a luz seja branca mesmo, né, bem parecida com a luz solar, né. E a coordenada de luz branca nesse diagrama está aqui em x igual a 0,333 e y igual a 0,333, né? Claro que as lâmpadas não são perfeitas, né? Você pode ter alguma impureza ali, então você pode ter um deslocamento desse ponto de emissão de luz branca para outros aqui da região, né? Então, uma lâmpada mais amarelada, uma lâmpada mais azulada ou mais esverdeada, ok? Uma outra medida que pode ser feita, né, nas lâmpadas é o índice de reprodução de cor, né, que seria uma medida comparativa, né, entre a emissão da lâmpada e a comparação com a luz natural, né, a luz do sol. Então, por exemplo, se você pega um objeto colorido e observa sob luz natural, ele vai ter uma cor, né, aparentada pelos teus olhos, né. Quando você pega o mesmo objeto e enxerga sob iluminação de uma lâmpada, por exemplo, incandescente, né, dependendo aí da lâmpada incandescente, você tem 60% a 90%, né, da cor desse objeto, ela vai ser parecida, né, ela vai ser fiel ao resultado que você enxerga sob luz solar, né. Então, a lâmpada incandescente, por ser uma radiação de corpo negro, né, você também, né, você consegue compará-la muito com a luz solar. Quando você já vai com uma lâmpada fluorescente, né, que você já tem picos de emissão, você não preenche o espectro inteiro, né, o índice de reprodução de cor já não é tão bom quanto o da lâmpada incandescente e da luz solar, né, você já tem de 30% a 60% de fidelidade de cor dos objetos enxergados com a lâmpada fluorescente, ok? Isso a gente consegue observar, né, facilmente utilizando um material que é o óxido de ólmio, né, que eu vou comentar mais para frente, que é um lantanídeo, né. Esse material, quando você enxerga ele sob luz solar, ele tem uma coloração amarelada.
e quando você enxerga ele sob luz de uma lâmpada fluorescente, né, por conta daqueles picos de emissão, você acaba enxergando ele como uma coloração rosa, né? Então, com esse material, facilmente você consegue entender esse índice de reprodução de cor, né? O mesmo material observado sob luzes diferentes. Então, aqui eu estou apresentando um espectro de emissão, que a gente chama, né, que seria a intensidade de cada comprimento de onda que você observa numa lâmpada, certo? E aqui seria das primeiras lâmpadas fluorescentes, né? Então, né, a gente lembrar, a lâmpada fluorescente, você tem o comprimento de onda de estação, que é no ultravioleta, né, vindo lá das linhas do mercúrio, né? As linhas do mercúrio não se concentram apenas no ultravioleta, né, como a gente pode ver aqui, esses picos mais intensos que a gente observa aqui são da ionização do vapor de mercúrio, né? E nessa lâmpada, né, nas lâmpadas iniciais, eles utilizavam o luminóforo, né, que é o material que vai emitir a luz, que é o fosfato, cloreto e fluoreto de cálcio, dopado com antimônio 3+, e manganês 2+, né? Esse material inorgânico, né, ele substituiu aqui o cálcio, né, por antimônio e manganês, né, então são aqueles defeitos que eu comentei, e com isso, né, o antimônio, ele serve tanto para absorver a radiação ultravioleta e transferir para o manganês, como também para emitir aqui um pouquinho nessa região, né, aqui em torno de 500 e 450 nanômetros. Enquanto o manganês realmente é o que a gente chama de ativador, né, porque ele realmente vai emitir, né, essa banda de comprimentos de onda, né, essa faixa aqui de comprimentos de onda, e para os nossos olhos, né, a combinação de todas essas linhas aqui aparenta ser luz branca. Okay? E conforme foi sendo desenvolvidas essas lâmpadas, né, começaram a se utilizar novos materiais, né, para emitir a luz, né, que fossem mais eficientes, que durassem mais, né, que consumissem menos energia, e dentre eles aí se encontram os metais terras raras, né, que são os lantanídeos, né, dessa família aqui, em combinação com o escândio e o ítrio, né. Alguns lantanídeos têm os íons, né, lantanídeos, eles têm a capacidade de emitir luz na região do visível, né. Dentre eles aí temos o térbio, európio, prósio, samário, trivalentes, né. Eles conseguem emitir luz na região do visível através de transições FF, que a gente chama, da camada de valência deles 4F, né. São transições interconfiguracionais, né, dentro da própria camada 4F, né, e essas transições todas caem na região do visível, né. Transições, entenda que você está partindo do estado fundamental, né, excitando, e depois os elétrons voltam para o estado fundamental emitindo os fótons de luz visível, né. E alguns outros lantanídeos, né, com outras cargas, né, através de transições dos orbitais D para o F, também conseguem emitir colorações na região do visível. Então, conforme foram evoluindo, né, as lâmpadas fluorescentes, né, inicialmente eram aqueles tubos grandes, né, imaginou-se em utilizar a lâmpada fluorescente para substituir de vez, né, de fato, as lâmpadas incandescentes, né. As lâmpadas incandescentes, embora elas tinham um índice de reprodução de cor muito fiel à luz do sol, né, elas não eram eficientes do ponto de vista energético, visto que elas produzem muito calor, né, e a grande parte da energia elétrica que você utiliza perde-se na forma de calor e a luz, né, acaba sendo prejudicada. Então, a lâmpada fluorescente ela é muito mais eficiente do que a lâmpada incandescente, né, e para substituir as lâmpadas incandescentes, imaginou-se em compactar o tamanho dessas lâmpadas, né, e surgiu aí a lâmpada fluorescente compacta, né, onde eles enrolaram simplesmente o tubo, né, para você ter ainda aquela distância suficiente para ionizar o vapor de mercúrio aqui dentro, né, e também passaram a utilizar fósforos, né, luminóforos, baseados nos íons lantanídeos, né, então aqui você tem óxido de ítrio dopado com európio trivalente, como o fósforo vermelho, né, e como fósforo verde e azul, o fosfato de lantânio dopado com térbio e cério, né, pode ver que as linhas, né, de emissão dessa lâmpada são muito finas, né, isso é característico das transições 4F dos íons lantanídeos, né, e claro que isso acaba prejudicando um pouco o índice de reprodução de cor, né, mas ao mesmo tempo a eficiência, né, a intensidade de emissão é muito alta, né, então você compensa de um lado, né, e prejudica um pouco do outro. E isso também foi utilizado, né, foi aproveitado nas telas, né, nas primeiras telas coloridas, né, onde você tinha a primeira tecnologia de tela, principalmente tela de TV, né, era o tubo de raios catódicos, né, que você tinha aqui no fundo da TV, que é aquela TV de tubo que a gente conhece, né, e o tubo de raios catódicos, eles geram o feixe de elétrons, né,
E esse feixe de elétrons, quando ele entra em contato com a tela, né, a tela está recoberta pelos fósforos, né, pelos luminóforos. Alguns, né, esses dois aqui, por exemplo, são iguais aos utilizados nas lâmpadas fluorescentes, né. E aí você tem os pixels, né, cada pixel vai ter um tipo de material diferente, né. Esse último aqui, né, que eles chamam de BAN, é um material inorgânico, é dopado com urópio 2, ele emite no azul, né, seria o fósforo azul. E como nesse caso você está excitando com feixe de elétrons, né, uma radiação ionizante, você pode chamar esses materiais de cintiladores, né. Então essa foi a primeira tecnologia de tela colorida. Então voltando para as lâmpadas, né, mais recentemente, em torno da década de 80, né, foram descobertos os diodos emissores de luz, os LEDs, né. Os LEDs são diodos, ou seja, eles permitem a passagem de corrente apenas numa direção, né, no caso de uma corrente alternada, ele só deixa passar a corrente numa direção, e eles são o que a gente chama de materiais semicondutores, né, semicondutores não é nem um isolante, nem 100% isolante, nem 100% condutor, né. Então, o que significa isso? Na estrutura desses materiais, né, semicondutores, você tem a banda de valência, né, onde se localizam os elétrons no estado fundamental, e a banda de condução, né, que são os níveis onde os elétrons podem passar, né. No caso dos semicondutores, você tem uma distância que a gente chama de band gap, né, e esse band gap se encontra aí com energia referente à energia, a mesma energia da radiação visível, né, no caso dos LEDs. Então, você consegue modular, né, esse band gap de forma que você tenha exatamente a energia que você quer para ter emissão no visível, né, e a forma de modular isso é mexendo na composição do semicondutor, né. Então, nós temos arseneto de galho e alumínio, nitreto de galho e índio, e nitreto de galho e índio também para o azul, né, só que com outra proporção entre esses materiais inorgânicos, né. E com isso, então, o LED azul foi um dos últimos a serem descobertos, né, mas é um dos mais importantes porque foi ele que permitiu a utilização em lâmpadas com emissão branca, né. Então, aqui, algumas maneiras, né, de você produzir emissão branca, né, uma delas é você combinar, né, o RGB, então, um LED azul, um verde e um vermelho, né. Com isso, você tem 3 picos de emissão, né, e isso, para os nossos olhos, aparenta ser luz branca, né. Um dos problemas de utilizar essa tecnologia é que os LEDs azuis e verdes, por conta da composição e também por serem radiação de mais alta energia, eles acabam degradando mais rapidamente que o vermelho. Então, lentamente, o LED vai se tornando mais avermelhado, né. A segunda tecnologia, que é utilizada nas lâmpadas LED que a gente compra no mercado hoje, né, é a utilização de um LED azul e recoberto com um material emissor amarelo, né. O LED azul é suficiente para excitar esse material emissor, para ele emitir no amarelo, e além disso, a cor azul dele também se combina, né, com a cor amarela, e para os nossos olhos, né, a combinação amarelo e azul aparenta ser branco, né. Então, aqui, como exemplo, né, o LED lá de nitreto de índio galho, né, e um fósforo, né, que pode ver que tem um lantanide aqui, que é o cério, né, que é o YAG, que seria granada de ítrio alumínio dopada com cério, né. Essa é a lâmpada LED que a gente conhece hoje, né, que tem aí um índice de reprodução de cor de 70% a 90%, então bem melhor que a lâmpada fluorescente, né, ainda não tão boa quanto a incandescente, mas em termos de eficiência energética é muito melhor, né. Então aqui só um videozinho de exemplo, né, com LEDs tricromáticos, né, quando você tem lá o LED azul, né, e o fósforo amarelo, e aí ele coloca em cima do LED azul, você tem a lâmpada LED branca, né, que a gente conhece. E também você pode ter o próprio LED tricromático já emitindo na cor branca. Ok? E um último exemplo, né, que é mais recente, mas seria imitando as lâmpadas fluorescentes, né, aí, como foi descoberto um LED, né, um material para LED que consegue emitir na região do ultravioleta, você consegue substituir esse LED pelo mercúrio, né, que fazia esse papel das lâmpadas fluorescentes, e utilizar um fósforo, né, um luminóforo que já emita na região do branco, né. Então, comparando a eficiência energética das lâmpadas, né, e também a sua durabilidade, pode ver que a lâmpada incandescente, que aqui está como comum, né, ela consome muito mais, né, 10 vezes mais do que a lâmpada LED, né. Além disso, enquanto a lâmpada incandescente durava em torno de 1 ano, a lâmpada LED pode durar de 15 a 25 anos, né. Claro que hoje em dia pouco se usa, né, a lâmpada incandescente, utiliza-se mais as lâmpadas
fluorescentes, né? Mas hoje há um grande interesse de substituir todas as lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED, já que as lâmpadas fluorescentes, elas contêm mercúrio, né? Além de elas não serem tão eficientes quanto as lâmpadas LED, né? A lâmpada LED tem o dobro de eficiência da lâmpada fluorescente, então gasta menos energia e você não tem mercúrio, que é um metal pesado e tóxico, né? Que fica difícil para o descarte dessas lâmpadas depois. E claro que cada tipo de lâmpada que eu apresentei hoje, não é que ela foi descartada ao longo do tempo, né? Dependendo da aplicação, ainda são utilizadas diferentes tipos de lâmpada, né? A lâmpada de LED é utilizada, claro, principalmente em ambientes internos, né? Em casas, em hotéis, mas, por exemplo, na rua, os postes ainda utilizam lâmpadas de vapor de mercúrio, né? Porque elas são mais eficientes para aquele tipo de aplicação, certo? Então, comentando mais agora sobre os materiais luminescentes, né, que são utilizados para recobrir aí os LEDs, né, eu comentei sobre alguns materiais luminescentes inorgânicos clássicos, né, mas existem vários estudos ainda hoje em continuidade, né, para a descoberta de novos materiais luminescentes cada vez mais eficientes, né, e cada vez mais úteis para determinadas aplicações, né. Então, nós temos aí pontos quânticos, moléculas orgânicas luminescentes para OLEDs, né, que são os LEDs orgânicos, complexos metálicos, né, coloquei aqui também uma parte do meu trabalho, né, que eu trabalho hoje em dia no meu doutorado, que é a parte de polímeros de coordenação e redes metalorgânicas, né, que são combinações de materiais orgânicos com metais, né, então, inorgânicos com orgânicos. Como o tema da palestra seria a parte de nanotecnologia, né, eu decidi focar um pouco agora na parte de pontos quânticos, né, ou do inglês quantum dots, né. A nanotecnologia, que foi sendo desenvolvida nos anos mais recentes, né, estuda aí materiais que têm partículas na escala de 1 a 100 nanômetros, né, e dentre eles aí se encontram as quantum dots, né. O que seriam as quantum dots ou pontos quânticos, né? Assim como os LEDs, eles são semicondutores também, né, são materiais que têm aí um band gap entre a banda de condução e a banda de valência, não tão grande quanto um isolante, mas também não interpenetrado como um condutor, né. Mas esses materiais, né, quando você tem a diminuição do tamanho da partícula deles para a escala nano, né, você acaba afastando um pouco, né, como você acaba diminuindo a quantidade de átomos, né, na partícula, você também acaba diminuindo a quantidade de níveis de energia, né, e com isso você afasta esses níveis de energia, né. E esse afastamento dos níveis de energia pode gerar um band gap aí também na faixa da radiação visível, né. Então, você pode aí ter diferentes cores de emissão, dependendo do tamanho da partícula, né? Partículas menores têm menos átomos, né? Você vai ter menos níveis de energia, afasta mais, então uma energia maior aí na região do azul, né? Partículas maiores, uma energia menor na região do vermelho, né? Esses materiais são aí formados por sulfeto de cádmio, seleneto de cádmio, telureto de cádmio, sulfeto de chumbo, né, pode ver que são metais pesados, né, então esse ainda é um grande problema para as quantum dots, né, hoje o desenvolvimento aí da química, da ciência, da tecnologia, estão sendo descobertos novos materiais, né, para serem fabricados os quantum dots que não sejam formados por metais pesados, né. As quantum dots não são aplicadas em lâmpadas até o momento, né, mas elas já são aplicadas em telas, né, e para entender um pouco como que elas são aplicadas nas telas, é necessário entender como que funciona uma tela de display de cristal líquido, que é o LCD, né, e a tela de LED, né. As duas são praticamente iguais, né, só vai mudar a fonte de emissão de luz, né, você tem sempre o vidro, claro, né, e dentro dessas camadas, né, que são eletrodos, você vai ter cristal líquido, né, que é um tipo de cristal que ele permite a passagem de luz, de determinados comprimentos de onda, né, dependendo da orientação desse cristal. Então, normalmente se utiliza uma fonte de luz branca, né, e aí essa fonte de luz branca é filtrada pela tela de cristal líquido e isso permite você observar diferentes cores na tela final, né. Então, a tela de LCD, que era as primeiras, utilizava como fonte de luz branca, né, a backlight, lâmpadas fluorescentes, né, que elas contendo mercúrio, e depois que as lâmpadas LED, né, foram sendo descobertas e desenvolvidas, substituiu-se as lâmpadas fluorescentes do backlight por lâmpadas de LED com o mesmo intuito, né, de emissão branca para ser filtrada pelo cristal líquido. As telas de quantum dot, né, existem vários tipos, né, as que já são comercializadas normalmente utilizam LEDs azuis como backlight, né, esses LEDs azuis excitam
os quantum dots, que estão aqui nessa camada escrito QDEF, né, e com a excitação pela luz azul, né, as quantum dots aqui normalmente de cor vermelha e verde, né, você consegue filtrar, né, desculpa, você consegue combinar e formar luz branca, que depois é filtrada pelo cristal líquido, né. Ou você pode também ter, dependendo da camada, né, você pode juntar as quantum dots com a própria camada de vidro, né, você pode embutir as camadas de quantum dots numa camada de vidro, você pode utilizar as quantum dots para ser excitadas aqui na frente, né, então você pode utilizar o LED azul de fundo como a fonte de luz azul direto e combinar com a excitação das quantum dots, né. Todos esses fenômenos aqui ainda são fotoluminescência, né, e o mais interessante, ainda não é comercializado, mas já tá em desenvolvimento, principalmente pelas grandes empresas fabricantes de telas, por exemplo, a Samsung, né, seria a tela de quantum dot que funciona por eletroluminescência, né, então você tem simplesmente um suporte de vidro para as quantum dots, né, e as próprias quantum dots são excitadas aí por energia elétrica, né, por uma corrente elétrica, e elas mesmas já têm a emissão de cada cor, né, elas são aí atribuídas a cada pixel, né, com certeza isso melhoraria muito a qualidade de imagem, né. Então aqui só para vocês terem ideia como que é recente isso, né, a primeira TV de quantum dot aí em 2013 pela Sony, né, em seguida a Samsung consegue lançar uma TV de quantum dot livre de cádmio, né, eles conseguiram outro material para fazer essas quantum dots, né, e isso só foi evoluindo, né, todo ano eles têm conferências de TV de quantum dot, que é conhecido por essa sigla QLED, né, e provavelmente no futuro aí teremos TVs de quantum dots que são excitadas por eletroluminescência, né. E só, né, para comentar, também temos as telas OLED, né, como comentei, que os materiais orgânicos, nesse caso que emitem, são moléculas orgânicas que emitem em diferentes cores, né, você tem aqui vários filmes, né, esses filmes finos, com espessura aí de nanômetros, né, você tem camadas que transportam elétrons, camadas que transportam os buracos, né, ou seja, a ausência de elétrons, e esse transporte contínuo de elétrons pela camada que emite, que é a camada que contém os compostos orgânicos, acaba gerando cor, né, e normalmente essas telas são comumente utilizadas em celulares hoje, principalmente, né, porque elas têm uma intensidade de cor e de luminosidade muito alta, né, só que o problema delas, como elas utilizam componentes orgânicos, elas não duram muito, né, os componentes orgânicos degradam rapidamente, né, então esse ainda é um problema para esse tipo de tela, né, então eles vêm tentando substituir esses materiais orgânicos por materiais inorgânicos que façam o mesmo propósito, né, e consigam ser depositadas em camadas finas dessa forma, para conseguir telas cada vez mais finas, né. Então, né, claro que isso só vai evoluindo, né, já tem uma tecnologia nova que ainda não é lançada no mercado, que se chama microLED, né, que também tem tudo a ver com nanotecnologia, que seria o uso da nanotecnologia para a fabricação de LEDs muito pequenos, né, na escala nano, e esses LEDs, ou seja, compostos por materiais inorgânicos, que fariam a composição, né, de cada pixel. Então, cada pixel seria iluminado independentemente por LEDs tricromáticos, né. Então, com isso, você melhora muito a resposta da tela, né, a qualidade de imagem, pode diminuir o tamanho das telas, deixá-las cada vez mais brilhantes, né, mas ainda é muito caro fazer isso, né, então, provavelmente, a gente só vai ver telas desse tipo aí muito mais para frente, né. E eu comentei sobre as telas, então, voltando um pouquinho em relação às lâmpadas, né, as lâmpadas de LED definitivamente são o futuro, né, o que as pesquisas procuram hoje fazer é procurar fósforos, né, ou seja, luminóforos que vão revestir aqui a camada, que vai ser excitada pelo LED, cada vez mais eficientes, né, e cada vez mais próximos aí da luz natural, né, para melhorar aquele índice de reprodução de cor. E como eu comentei anteriormente, né, as lâmpadas LED são o futuro, mas no caso da iluminação interna, né, provavelmente quando são mais eficientes de utilizar a lâmpada de vapor de sódio, né, por lâmpadas de LED, mas isso também precisa ser imaginado, né, o custo, o benefício dessa troca, certo? Bom, então é isso, eu queria de novo agradecer a comissão da Semana da Química, né, pelo convite, né, eu que me graduei aí no Instituto de Química, né, passei
por várias semanas da química, né, assisti várias delas, agora estou tendo a oportunidade de apresentar uma palestra, né, agradeço muito pela oportunidade. Gostaria de agradecer ao Unesp, a pós-graduação, os órgãos de fomento, né, e o meu grupo de pesquisa, né, nós temos uma página do Facebook, se vocês tiverem interesse de visitar, certo? E é isso, eu estou aberto aí para perguntas. Boa noite, então, né? Como a Lara já disse, eu sou o Lucas, e com uma palestra tão boa como essa, também temos muitas perguntas, né? Eu vou começar lendo algumas, tudo bem, Guilherme? Sim. Tá. A primeira foi da Ingrid Miller. Ela quer saber por que o óxido de tório dopado com cério não é radioativo. As pessoas não eram prejudicadas por essa forma de luminescência? O óxido de tório dopado com cério das mantas de Welsbach, né? Isso. O tório é um metal radioativo, mas não é tanto assim, né? É um metal que é encontrado aí na natureza, né? Normalmente, minério de urânio, você tem também muito tório. O tório é radioativo, mas não é tanto, né? Normalmente as pessoas não ficavam do lado, né? Enfim, não teria também problema, porque normalmente isso era utilizado em ambientes abertos, né? Mas nessa época ainda não se conhecia a radioatividade, né? Ela foi descoberta pela Marie Curie, né? Então, nessa época se utilizava vários produtos radioativos sem saber que eram radioativos, né? Então, por isso que isso foi caindo em desuso, né? Até hoje ainda você encontra esses tipos de manta, né? Mas elas não são tão radioativas assim que vai prejudicar a pessoa, né, em tão pouco tempo, né? Depois, a Maria Eduarda quer saber qual foi a maior vantagem em trocar o paládio por tungstênio nas lâmpadas incandescentes. A platina. Isso. A platina é um metal muito caro, né? Ainda mais nessa época, né? 1900, né? E é claro que seria também viável você usar um fio de platina, né? Mas principalmente é o custo, né? Sem dúvida é o custo. Além de que o tungstênio ele tem um ponto de fusão altíssimo, né? Se eu não me engano, é um dos mais altos pontos de fusão, talvez maior até do que o da platina. Então, o tungstênio é o metal mais adequado para essa aplicação, sem dúvida. Okay? O Lucas Henrique Pereira quer saber qual halogênio é o ideal para formar a atmosfera da lâmpada halogenada. Então, tem vários, né? Você pode usar gás cloro, eu já vi, porque você não pode usar, por exemplo, iodo, né? Porque iodo, ele é escuro, então ele iria escurecer todo o bulbo da lâmpada, né? Mas flúor também é muito reativo, né? Então não pode ser usado. Normalmente é cloro ou bromo que é utilizado, né? Dois servem para o princípio da reação de catálise. O Henrique Marques quer saber por que sempre usam os íons lantanídeos em matrizes dopadas. Os íons lantanídeos em matrizes dopadas. Vamos lá. Você até poderia utilizar, por exemplo, óxido de európio puro. Acho que essa seria a pergunta, né? Por que utiliza európio numa matriz de ítrio, por exemplo, né? De óxido de ítrio. Imagine se você utilizar, em vez de Y2O3, você utiliza Eu2O3, vamos supor, né? Você tem dois problemas aí. Um deles é um fenômeno que é conhecido, já que, né, na parte de luminescência, que se chama relaxação cruzada, né? Quando você tem dois íons lantanídeos muito próximos, fisicamente mesmo, em distância um do outro, né, na rede cristalina, os orbitais de um acabam interagindo com os orbitais do vizinho, né? E isso acaba perdendo a energia de excitação em outras formas que não a luz, né? Que a gente chama de não radiativa, perdas não radiativas, né? Então você tem uma eficiência muito baixa, né? Você dificilmente vai enxergar alguma coisa quando você excita o óxido de európio com ultravioleta, né? E além disso tem outro problema que seria outro tipo de perda não radiativa, né? Que seria as perdas por
radiação cruzada que eu comentei, né? E você tem também o fato da saturação dessa matriz, né, com óxido de europeu. Então, por exemplo, quando você tem o óxido de ítrio, né, você tem lá os íons ítrio e os oxigênios, né? Os oxigênios na matriz do ítrio servem para absorver a radiação ultravioleta, né, transferir essa radiação ultravioleta para o europeu, né? Por quê? As transições 4F, né, FF, por elas serem proibidas, né, por aquelas regras de seleção lá da quântica, né, elas não absorvem muito bem a radiação ultravioleta, né, justamente pelo fato das transições serem proibidas, certo? Então, a absortividade molar, que a gente chama, ela fica muito prejudicada, né? Quando você faz a dopagem, né, do íon europeu em outro tipo de matriz, além de você distanciar um íon europeu do outro para não ter a relaxação cruzada, né, você consegue fazer com que tanto a matriz, né, o oxigênio e o ítrio, eles consigam transferir essa energia para o europeu, então isso aumenta muito mais a eficiência energética, né, você enxerga muito mais a emissão característica do europeu do que se você usasse o óxido de europeu puro. Ok? Muito bom. A Letícia Vetrano quer saber por que o LED vermelho dura mais tempo que o LED azul e amarelo. Então, isso é por conta da química mesmo, pode ver que cada LED é formado por um tipo de material, né? Então, alguns materiais eles vão degradar, né, por conta da química deles, mais rapidamente que outros, né? E, além disso, a luz azul, a gente tem que lembrar que ela tem uma energia maior, né? Então, isso também acaba aumentando aí a velocidade de degradação desse tipo de LED. A Bárbara Liz quer saber por que as lâmpadas utilizadas nos postes ainda são de vapor de sódio, não de LED, sendo que o LED é mais sustentável e barato. Então, a gente tem que pensar que as LEDs, né, a gente utiliza a lâmpada LED para iluminar ambientes pequenos, né, casas, né, salas, quartos, porque ela é muito eficiente para esse fim, né, mas se a gente pensar em iluminar a rua, né, primeiro que as lâmpadas LED ainda não são tão baratas assim, né, muita gente ainda não substituiu as lâmpadas fluorescentes de casa pela LED porque ela ainda é um pouco cara, né. E se a gente pensar que for substituir todas as lâmpadas de poste, né, ia ficar muito caro, sendo que já tem a lâmpada de vapor de sódio lá, né. Além disso, a lâmpada de vapor de sódio, ela tem uma intensidade bem mais alta que a da LED, né. O problema da lâmpada de vapor de sódio é que ela é monocromática, né, não sei se todo mundo já reparou, mas a lâmpada de poste, ela é meio alaranjada, né, é a mesma cor de quando você queima sal de cozinha que tem sódio, né, justamente porque é por conta da ionização do sódio, né. Então, essas lâmpadas, elas ainda iluminam melhor, né, de noite, a luz delas não cansa tanto a vista como a luz branca, se a gente ficasse olhando para um LED o tempo todo, né, e também tem a questão do custo de substituição, né, de todas as lâmpadas, né. A lâmpada de vapor de sódio, ela, pela intensidade de luz que ela oferece, né, ela ainda não gasta tanta energia, se for ver, né, comparado, por exemplo, se todas as lâmpadas de poste fossem incandescentes, né. Então, é por isso que ainda não é substituído. Talvez futuramente substitua-se. Uma pergunta complementar a essa, o Alan quer saber quais são os tipos de lâmpada utilizados nos holofotes de estádio de futebol e por que elas precisam ser ligadas com antecedência para esquentá-las. Então, aquelas lâmpadas provavelmente são lâmpadas halógenas, né, ou lâmpadas de xenônio. Existem algumas lâmpadas que você tem que realmente iniciar elas antes, né, você tem que ter um pré-aquecimento, né, dessas lâmpadas, porque normalmente são correntes muito altas, são diferenças de potenciais muito altos, né, e você precisa vencer aquela rigidez elétrica do gás que está ali dentro, se for uma lâmpada de xenônio, por exemplo, né, então você precisa iniciar ela com antecedência para que seja carregado ali, né, os elétrons, né, para que você possa romper a barreira aí do xenônio. Se for uma lâmpada halógena, normalmente, como a potência que vai ser utilizada é muito, muito, muito alta, né, vai ser utilizada uma DDP também muito alta, então também é ligada com antecedência para que você carregue ali aquele fio de tungstênio, né, na presença ali do halogênio, e você tem a emissão da luz, né.
O Gabriel Magalhães, ele elogiou muito a sua palestra, e ele perguntou se você tem algum artigo de revisão sobre o tema para indicar. Tem vários, não sei, deixa eu ver se tem algum aqui na minha apresentação, mas tem vários. Se você pesquisar no Web of Science, lamps, ou white light lamps, né, em inglês, você vai achar aí vários artigos, né, vários artigos de revisão. Né, tem um livro, né, perdão, que é muito interessante, né, que eu recomendo para quem quer, que eu tirei várias partes dessa palestra, que é esse aqui, é o HOP, Luminescence and the Solid State, né. Esse livro, ele tem, assim, praticamente tudo, né, sobre os luminóforos, né, também tem uma parte já dos LEDs, né, e ali está explicando, né, toda a parte teórica, né, toda a parte quântica, tem tudo explicadinho nesse livro, certo? Certo. Então, acho que é isso, as perguntas encerraram, você está sendo muito elogiado aqui no YouTube. Obrigado, pessoal. Eu queria agradecer a sua presença, foi uma palestra realmente muito boa. A gente pode perceber, assim, no final do curso, que realmente passou pelo curso inteiro essa palestra, desde inorgânica até orgânica, analítica quântica. Isso foi muito incrível, porque a gente pode finalmente unir todas as partes da química e enxergar que elas são todas uma só no final. Então, eu creio que você motivou muita gente a entrar nessa área. E é isso, eu queria agradecer a sua presença, falar parabéns novamente. Obrigado, agradeço. Obrigado. E eu queria anunciar os vencedores do sorteio de hoje. Primeiro foi o Laerte Ganeu, que ganhou o kit Daus. E em segundo foi o Leonardo Takihiro, que ganhou o kit da marmita mais refrigerante do Gerard. E é isso. Eu queria agradecer a presença de todos e dizer que eu espero vocês amanhã às 9 no mini curso de cosméticos e às 3 na oficina de álcool gel. Muito obrigado pela presença de todos e do Guilherme. Obrigado.